Olá pessoal, eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos falar de eletrização na nossa aula de física. E aí, a eletrização, ele começou a ser visto, né, quando às vezes se esfregava um corpo no outro e eles passavam a atrair outros. E as pessoas falam assim, como que isso acontece, né? Por que quando, sei lá, às vezes a gente provavelmente vocês já viram esfregar a canetinha no cabelo e aí colocar perto do papelzinho e aí o papelzinho vai pra caneta, ou às vezes quando a gente passa perto de alguma bexiga de gás e aí os nossos pelinhos, né, do braço levantam. Provavelmente vocês já passaram por algum desses eventos, né, que pode ocorrer. E aí, por que isso acontece, né? Então, vamos estudar um pouco isso, os carinhas lá falaram. E aí, quando a gente pega, né, faz um processo e aí ele passa a atrair outros, a gente chama que a gente eletrizou, né, o processo de eletrizar um corpo. E o que isso acontece? Quando a gente faz isso, ocorre um desequilíbrio. Então, a gente acaba transferindo ou prótons, né, ou elétrons de um corpo por outro, e aí faz com que um ganhe elétrons e o outro perca elétrons, né? Então, um fica positivo, o outro fica negativo. E aí, como resultado, a gente passa a ter uma carga não nula, né? Então, quem ganhou elétrons fica negativo, quem perdeu elétrons fica positivo, se antes eles eram neutros. E aí, por definição, né, eletrização é o ato de tornar um corpo que era neutro eletrizado. Então, por exemplo, a caneta, geralmente, ela não atrai ninguém. Mas se eu esfregar ela no meu cabelo, eu estou gerando trocas ali de elétrons entre o cabelo e a caneta, e vai fazer com que esse corpo que era neutro, passe a ter uma carga, e por isso que ele atrai outros corpos. Tudo bem, gente? Existem tipos diferentes de eletrização, e aí a gente vai ver sobre eles aqui agora. O primeiro que a gente vai falar é o por atrito, que é o caso da caneta no cabelo. E aqui eu trouxe uma barra de vidro, a gente pega uma barrinha de vidro e esfrega o algodãozinho nele lá. O que acontece? Quando a gente esfrega um no outro, faz com que o vidro perca elétrons e o algodão ganhe elétrons. Então, o vidro fica positivo e o algodão fica negativo. Como que eu sei que o vidro ficou positivo e o algodão ficou negativo? Através de uma coisa que a gente vai chamar de série triboelétrica. Então, o que é isso daqui? Olha, eu tenho ali, eu trouxe o vidro, a seda, o algodão, o plástico, a madeira, o âmbar e os metais. Então, por exemplo, se você pegar um metal e um vidro e esfregar um no outro, se ocorrer a troca entre eles de elétrons, o metal vai sair negativo e o vidro vai sair positivo. Vamos pegar agora um exemplo aqui no meio. O plástico e a madeira. A madeira está mais perto do negativo, então a madeira vai ficar negativa. O plástico mais perto do positivo, então o plástico vai ficar positivo. Então, a gente só vai saber quem vai ficar positivo ou negativo através da série triboelétrica. E aí, só para reforçar, é que se um ganha elétron e o outro perde elétron, os corpos, eles sempre vão ter sinais opostos. Sempre, porque um doa e o outro recebe. Quem doa perdeu elétron, ficou positivo. Quem recebe ganhou elétron, ficou negativo. Tudo bem, gente? Essa aqui é a nossa eletrização por contato. Por atrito, desculpa. E a gente tem, agora sim, nós vamos falar da eletrização por contato. O que é isso? Eu tenho dois corpos, um está positivo totalmente e o outro está neutro. Repare que, positivo só tem prótons, não tem elétrons sobrando, né? Não tem nenhum elétron solto ali, livre. E aí eu tenho um outro corpo, que eu vou chamar que tem carga B, tem 3 prótons e tem 3 elétrons. Então, ele está neutro.
Se eu aproximar esse corpo que está neutro do que é positivo, o que vai acontecer? Uma separação de cargas. A carga positiva, ela meio que vai fazer o quê? Ela vai atrair a carga negativa para perto dela. Se ocorre essa atração, quando eles entram em contato, o que acontece? Os negativos, eles acabam escapando, né? Já que eles estão ali sobrando, né? Que eles estão sendo atraídos, eles vão entrar, então, ali no outro corpo. E aí eu tenho que, por fim, eu vou ter o QA e o QB, os dois com a mesma carga no final, tá? E aí, né, ao final do contato, eles vão ter a mesma carga. Não tem como a carga positiva roubar mais coisas da outra carga, né? Vai roubar a quantidade para que os dois fiquem iguaizinhos. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que o QA' e o QB', que são as cargas no final, vai ter que ser igual a quem? A média entre as cargas iniciais. Então, a média entre QA e QB sobre 2. Tá? E aí, e se eu tiver 3 corpos, a gente vai fazendo um por um. Então, assim, A, B e C. Eu faço A e B, depois eu faço o que sobrou com B com C, sabe? Então, a gente vai fazendo um por um. Tudo bem, gente? Então, essa daqui é a nossa eletrização por contato. Eles têm cargas iguais no final, né? Enquanto a eletrização por atrito, eu tinha cargas de corpos que tinham sinais opostos. Esses daqui vão ser iguais, eles têm as cargas iguais, tudo bem? E aí, por fim, eu tenho o que a gente chama de eletrização por indução. O que isso faz? Imagina que eu tenho ali um cara que a gente vai chamar que vai ser o cara induzido. O que você fala? O induzido, ele é um corpo neutro e eu quero fazer com que ele fique com alguma carga. E aí, para isso, né, eu vou lá, o induzido, ele é neutro, ele tem cargas positivas e negativas em equilíbrio. E aí eu tenho uma coisa chamada indutor. O indutor, ele tem uma carga e ele que vai se aproximar do induzido. Então, eu tenho um primeiro passo, esse indutor se aproximando do induzido, tá? E o que acontece ali? Acontece o que a gente chama de polarização. Então, as cargas negativas, elas vão para um lado próximo, né, do indutor, e as cargas negativas vão para o outro lado, porque elas são opostas, né? Os opostos se atraem, né? E os que são iguais se repelem. Então, aqui, o positivo se repele do indutor. E aí, numa segunda etapa, a gente a gente faz o que a gente chama de aterramento. Hoje em dia não tem tantos aparelhos, porque agora na nossa tomada, ela geralmente, né, os que tinham que precisar de aterramento, eles têm um terceiro pino que funciona para isso, mas antigamente tinha um fiozinho, principalmente geladeira, micro-ondas, que são coisas que gastam bastante energia, eles tinham um fiozinho. O que é isso? A gente fala que o aterramento, as cargas, né, elas têm uma tendência a ir para a Terra, porque é onde tem uma grande... A energia dela é zero, né? Então, por exemplo, nesse caso, a gente não tem como perder cargas positivas. Então, eu coloco o aterramento para eu neutralizar as minhas cargas positivas. Então, o que acontece é que as minhas cargas negativas saem da Terra e passam a entrar no meu induzido. E aí o que acontece? Como elas estão entrando, olha, uma carga positiva com uma carga negativa, se eu somar elas ficam neutras. Então, o que acontece? As cargas positivas, elas vão ser neutralizadas. Então, elas vão, um positivo com negativo vai dar neutro. E aí vai ocorrer que eu corto o meu aterramento. Quando eu cortar o meu aterramento, desligo o aterramento, tiro o fio do aterramento e por aí vai, só vai sobrar para mim cargas negativas, porque as cargas positivas eu neutralizei com o meu aterramento. E aí agora eu afasto o meu indutor. Afastei o meu indutor, eu tenho então o que o meu induzido passou a ter a carga oposta ao meu indutor.
Tudo bem, gente? Essa é a nossa eletrização por indução. Então, eu tenho uma coisa, o indutor, ele em nenhum momento vai encostar no induzido, ele só vai chegar perto para que as cargas do induzido se separem, onde as cargas negativas e positivas vão ficar em locais opostos, para que o aterramento, né, ele consiga neutralizar as cargas que estão próximas. Então, assim, nesse caso, o meu indutor é positivo. Então, o meu aterramento, os elétrons vieram da Terra para o meu induzido. Se o meu indutor fosse negativo, o que aconteceria? Os meus elétrons desceriam para a Terra, eles seriam atraídos pelas cargas positivas da Terra. Tudo bem? E aí, ficamos com a aula de hoje e eu trago aqui uma frase do Tracy que ele fala o seguinte: sua capacidade de se disciplinar para estabelecer metas claras e depois trabalhar para elas todos os dias garantirá mais o seu sucesso do que qualquer outro fator. Então, além de estarmos aqui estudando, nós temos que ter disciplina, né? Não vale estudar hoje, daqui a 3 dias, né? Sempre tentar fazer um exercício aqui e ali para a gente sempre relembrar dos nossos conteúdos que estamos aprendendo. E é isso, gente. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima aula.